Nós estamos aqui nesse momento para termos uma conversa com o missionário Giovanni Gouveia e a Thaís Mazur. Esse casal de missionários, a gente teve o privilégio de discipular eles no começo da fé deles. E hoje ele vem nos visitar, nós vamos ter uns minutos de conversa com eles, para eles passar para você como que é uma chamada missionária. Eu gostaria de perguntar para você, Giovanni, como que foi o teu chamado? Muito novo, vocês foram escolhidos, chamados para a obra missionária. Eu gostaria que você falasse para o nosso seguidor do YouTube, como que foi o chamado de vocês para a obra missionária. Pai do Senhor, Ivo. Pai do Senhor a todos que irão assistir este vídeo. A chamada missionária, ela foi com certeza, implantada por Deus em nosso coração. E sentimos-se privilegiados, por essa missão que estamos incumbidos. Uma missão ímpar, uma missão única, que nós podemos receber experiências através de um processo que as circunstâncias muitas vezes são momentos de atribulação, Jesus disse que no mundo teríamos isso, mas os momentos desfavoráveis não puderam impedir dessa chama a cada dia ser aumentada em nosso coração. E como você disse, essa chama iniciou cedo em nosso coração, e nós correspondimos com a graça, com a bondade e com a misericórdia do Senhor. Nós vimos que há uma necessidade de fazer esta obra, há uma urgência, essa missão é urgente, intransferível, e nós vemos que o Senhor nos orientou, antes dessa chamada. Deus, ele nos orientou a respeito dela, porque Deus sempre, quando ele for chamar alguém, ele nunca vai chamar ninguém desorientado, sempre ele vai estar orientando sobre a obra do Senhor. E nós pudemos receber algumas confirmações de Deus, pessoas que foram instrumento de Deus para nos clarear esta missão, e nós usemos a fé e a confiança no Senhor, e pela misericórdia do Senhor temos tentado aí produzir e corresponder com essa graça, embora sabemos que tudo que nós fizer não será comparado à graça do Senhor na nossa vida, mas aonde nós temos andado, nós temos feito como o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer, tentado estimular uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Estimular significa incentivar. Nós estamos aqui, como casal missionário, para estimular as pessoas nesta obra que é muito necessária, está no coração de Deus e também deve estar em nosso coração. E como que foi assim? Vocês eram muito novos, com 19 anos, Deus já chamou vocês. Vocês tomaram essa decisão para vocês ir para a obra missionária tão novo, vocês pouco tempo que vocês eram casados. Como que foi a aceitação assim de vocês? Vocês imaginariam que Deus tinha pressa no ministério de vocês quando Deus começou a falar a primeira vez? Na verdade, quando Deus ele falava com nós almejava, a nossa humanidade tentava um anseio sobre as palavras que eram referidas a nós, que Deus ele falava com nós. Só que a gente aprendeu pela palavra de Deus, que o Senhor fala e o tempo é dele. E nessa orientação que Deus passa para nós a respeito da chamada, é necessário cultivar com ele a comunhão, Então esse cultivo de comunhão com Deus que é o primordial, é o fundamental para a vida daquele que tem chamada a buscar, a cultivar essa comunhão, porque é esse cultivo de comunhão que vai dar, que vai gerar convicções dentro de nós, e ninguém consegue tirar uma convicção, uma chamada de alguém que está ali cultivando essa comunhão com Deus. Então a importância de ter um cultivo com o Senhor, é muito importante cultivar comunhão, oração, ouvir as palavras que o Senhor fala, buscar do Senhor a confirmação desta obra, E então a gente tem realmente se surpreendido, dia após dia, a gente que agora já está na missão, a gente vê como que havia uma urgência, uma pressa, Nós não em nenhum momento se precipitemos, Até a gente ouvia muito os seus conselhos,
E você falava que quando chegasse o tempo de Deus, não adianta, né? Deus ele tira, Deus ele leva. E para nós foi uma surpresa, né? Muito grande. Nós tinha os nossos pensamentos, nossos planos, né? A gente tentou se aperfeiçoar, né? A gente correu de atrás daquilo que nós podíamos fazer para agregar, né? Para a gente já estar se preparando para essa obra, né? Mas tudo foi muito rápido, mas louvamos a Deus por ter dado certo, Deus ter confirmado de uma forma extraordinária. E hoje estamos, pela misericórdia do Senhor, podendo frutificar, né? Essa é a palavra, né? Nós somos chamados para frutificar, para que os frutos eles apareçam na nossa vida. E eu louvo a Deus, né? Porque foi uma missão inicial muito, como posso dizer assim, muito pesada, né? Para que a gente novo na fé, novo na igreja, né? Novo recém-casado, né? E com os planos para frente, mas ouvimos, né, a voz do Senhor. Nós não escutemos, nós demos ouvido a essa voz do Senhor e a convicção que gerou dentro de nós fez com que nós efetivássemos e foi debaixo de muita confirmação. A gente está aí agora colhendo aí os frutos dessa promessa, né, que o Senhor um dia fez. E para você, Thaís, você é bastante nova também, você tinha recém-casado, e todo o sonho de uma moça quando casa, né, é de construir uma vida, de construir sua casa própria, de conseguir as coisas, viajar, sair bastante no começo do seu casamento. E você sacrificou tudo isso para ir para a obra de Deus. Você aceitou isso de boa? Como que foi? Então? Pai Senhor Ivo, Pai Senhor a todos que vão ver esse vídeo. Então, irmãos, no começo assim não é fácil, né? Porque como o missionário Ivo falou, a gente é novo, a gente era novo de casado, né? Mas quando Deus tem um propósito, a gente aceita. É dificultoso, é trabalhoso, mas a gente sabe que é tudo para a honra e glória do Senhor. E nós se alegramos muito de sermos novos e conseguir fazer esse trabalho que é a obra missionária. E eu glorifico muito a Deus pela vida do missionário Ivo, porque foi através dele, da missionária Zenilda, que nós estamos na presença do Senhor, que eles nos incentivaram, nos ajudaram no começo da caminhada. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E quero dizer a cada um de vocês, que se Deus tem uma obra na tua vida, tem um chamado, que você venha entender quanto antes, porque o Senhor está precisando de pessoas para levar, para ir em busca das almas, porque as almas estão sedentas e não há muito quem vá. E eu quero deixar essa palavra para cada um de vocês, que a cada um que tem o desejo de ir para a missão, peça para o Senhor aperfeiçoamento e que Ele venha dar graça e que você venha fazer um trabalho para a obra dEle. E vocês têm feito um trabalho muito lindo ali em Ipiranga, né? E o que a gente percebe é que tem muitos jovens, né, que estavam totalmente perdidos, né, e hoje têm se achegado aos pés do Senhor. Então isso que motiva, eu creio que vocês não se arrependeram de ter escolhido essa vida, né, de fazer missões. O que vocês falam assim de ter alguma coisa que vocês se arrependeram? Ou vocês... Então eu até falo, né, por a questão de nós sermos novos, tudo tem um tempo determinado, a gente entende isso, mas por hoje a gente ter aí uma certa experiência, né, um princípio de experiência nessa área, né, a gente vê o quanto é necessário, né, como a minha esposa falou, né, é uma obra que tem uma necessidade, há muitas almas sedentas e eu penso assim, eu poderia ter vindo antes, né, só que tudo tem um tempo determinado, né. Eu glorifico a Deus por ter, igual a minha esposa falou, atendido a esse chamado novo, né? E o Senhor tem nos dado graça, né? Como você falou, nós, pela misericórdia do Senhor, podemos ver muitas pessoas sendo alcançadas por Deus. Em Ipiranga ali estamos vendo um mover extraordinário do Senhor, né? Estamos ali junto ao nosso pastor Aparecido, um homem de Deus que tem visão do reino, tem amor à obra missionária. E nós temos ali produzido, né? Feito aquilo que tem vindo na nossa mão e como, né, a palavra do Senhor vai falar, né, conforme as nossas forças. E o Senhor tem confirmado, porque o Senhor ele chama, capacita e ele quer de nós essa inicial, né, essa motivação de querer fazer para que ele venha confirmar, né, esta obra. E esse é o intuito nosso, né? Eu falo que a gente não tem que ser somente beneficiado.
a gente tem que ser canal de benefício, né? Ser um instrumento na mão do Senhor. Então, alguns requisitos aí, né, sobre uma chamada que eu posso passar, do que eu tenho vivido, do que eu tenho olhado para a palavra do Senhor. Né? Deus, antes da chamada, Ele orienta. Na chamada, Deus ele estabelece requisitos e princípios, né? Que esses princípios que forem executados na chamada, ele vai levar você a viver a missão, porque a chamada, ela é direcionada a uma missão. Né? O Senhor não chama ninguém para ficar parado. Tem muitas pessoas paradas no tempo, né? E Deus não quer ter esse tipo de pessoas paradas no tempo. Deus quer que a pessoa esteja produzindo, né, com o tempo. Né? Isso nós vemos ali na palavra do Senhor, né? Na vida de Josué. Deus, antes de chamar, ele orienta Josué através de Moisés e orienta ele a respeito da chamada. Quando Deus chama Josué, no capítulo 1, Deus já estabelece requisitos. E Deus queria que Josué cultivasse uma comunhão com Deus, porque, sinceramente, né, a gente que é chamado para uma obra, se nós estivermos sem esse cultivo com Deus, essa comunhão em oração e vida no altar, se nós formos se deparar com a missão irá parecer maior do que a nossa chamada. Porque para encarar essa missão, é necessário você ter a convicção. E para se ter convicção, é necessário cultivar, né, essa comunhão com Deus. Porque nós vamos usar ali Josué. Se Josué fosse olhar, né, pela aquela missão que ele tinha que fazer já no início da sua chamada, né, Deus chama ele para que ele atravessasse o Jordão na época da sua maior cheia. Então, se fosse olhar a vista humana, né, puramente humana, ali era uma missão quase impossível. Como que eles iam conseguir atravessar, né, na época em que o Jordão estava transbordando água? Então, se ele fosse olhar somente humanamente, ele ia se achar impossibilitado de fazer. Mas quando ele olhou para a palavra, quando ele olhou para o chamado e olhou para quem fez o chamado para ele, né, ele viu que não era aquela situação não era impossibilidade para ele, era possibilidade dele ter experiência. Ali tinha uma experiência marcada naquele lugar. Então, a chamada é para nós ir para a missão. Então, a chamada, né, eu falo que é um privilégio. É um privilégio. E a missão é para você ter experiência com Deus. Então, quando nós damos esse pontapé inicial, algumas coisas começam a acontecer e o nome do Senhor começa a ser glorificado, que é o principal objetivo de todo o trabalho, né? E para nós encerrarmos essa entrevista, eu gostaria de deixar uma última palavra que você falasse, porque nós vemos que hoje a missão está sendo esquecida, né? Já não tem mais incentivo. O que você deixaria para esses casal jovens que tem um talento, tem força para trabalhar na obra missionária? Que nós vemos que muitas pessoas já estão desmotivadas. Que palavra que você daria para esse jovem hoje, para eles se empenhar na obra? Que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? Porque para você renunciar e sair do lugar onde você está para ir fazer a obra missionária, às vezes vem muitos palpites, né, contrário, que talvez vai sofrer, vai passar necessidade. O que você deixaria de uma palavra de incentivo para esses casais jovens? Ivo, para essa palavra agora, você falando, Deus desceu no meu coração, eu quero usar um personagem bíblico para mim encerrar minhas palavras. Em 1 Samuel capítulo 16, o texto vai dizer sobre Deus rejeitar Saul, enviar Samuel para uma missão para escolher o novo rei de Israel, que todos conhecem, que Deus estava elegendo um homem segundo o seu coração para ser rei de Israel. No capítulo 16 nós vamos ver que Deus chama Samuel para essa missão, para que ele fosse escolher um rei. Só que quando Samuel toma essa chamada, quando a chamada chega na vida de Samuel, Samuel vai falar: Senhor, mas se Saul descobrir disso que eu vou fazer, Saul vai me matar. O que eu vejo aqui? Então, ele recebeu o chamado. A missão que ele estava para fazer era uma missão árdua. Ele sabia que o sentimento de Saul poderia vir contra ele. Ele poderia sofrer para cumprir a sua chamada. Porém, a atitude de Saul contra ele não poderia mudar quem ele era e o que Deus tinha para ele. Então, isso que eu falo, quando você tem uma chamada, você talvez vai encontrar muito Saul no meio do caminho. Você vai encontrar muitas situações que vão tentar te intimidar, vão tentar fazer você recuar. Mas olhe para a missão. Não olhe para as circunstâncias que estão em volta da missão. Porque quando você foca na missão, você vai colocar o teu coração nesta obra,
você vai chorar por almas, você vai sentir, né, a necessidade desta obra, vai sentir que pessoas estão indo de mal a pior, né, e Deus quer levar você, né, em meio a esse cenário de atribulação, a tribulação que significa momento desfavorável, né, e nós exercendo esses princípios no momento desfavorável, eu digo assim que os momentos desfavoráveis não podem mudar os nossos princípios de oração, de confiança, de ousadia, de fé, de vida com Deus, mas os nossos princípios irão mudar as circunstâncias. Então, quando nós estamos ali fazendo, Deus ele vai nos capacitando, Deus ele vai nos concedendo a graça, Ele vai abrindo as portas, Ele vai dando o direcionamento, Ele vai dando estratégia. Ele só quer que você esteja em prontidão para receber essa chamada. Então, se você tem uma chamada, se você arde no teu coração, se você é jovem, independente da tua idade, porque Samuel, quando ele foi chamado por Deus, segundo o historiador vai dizer que ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Deus ele nos chama em requisitos de faixa e idade, né, faixa etária. Ele chama aqueles que estão em prontidão. Se você tem um desejo, coloque esse desejo na mão do Senhor e não tenha medo dos Saús que irão aparecer na tua vida, mas faça essa obra com determinação, porque o Senhor que te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai respaldar, Ele vai suprir e Ele vai enviar. Aguarde o tempo de Deus. Você pode frutificar além daquilo que você pode imaginar. Eu só fui entender o que Deus tinha para mim quando eu decidi fazer aquilo que o Senhor queria de mim. E eu fui ver que isso trouxe muitos benefícios. E muitos benefícios têm acontecido. E a maior alegria é você chegar num lugar e você ver o Senhor salvar, libertar e o Senhor levar alegria em muitos lares que estão sendo destruídos. O poder da palavra, o poder de Deus, ele faz a diferença onde quer que seja. Deus só está à procura de pessoas dispostas a fazer a diferença. Thaís, para nós encerrar, eu queria perguntar para você, sabemos que a mulher ela é mais sentimental, né? O que mais pesou, assim, de tipo de saudade, de quando você foi para a obra de Deus bastante nova, você tomou essa escolha, o que mais te pesou no começo da obra missionária na tua vida? O que mais me pesou foi a saudade da família, porque nós éramos muito próximos, né? Morava atrás da casa da minha mãe, então o que mais dói, ainda dói até hoje, né? Porque a gente sabe que a obra ela é feita, mas a gente sabe que tem as coisas que a gente... Um momento de saudade. Mas Deus supre todas as saudades, Deus ajuda a gente, né? E nós estamos aqui para fazer a vontade dele. E até porque eu acompanhei vocês ali nos trabalhos que vocês fazem ali, a gente esteve ali no São Roque, em Ipiranga, a gente viu ali, né, que muitos jovens, rapazes até, que estavam à beira do abismo, né, e vocês conseguiram, pela misericórdia de Deus, né, com essa chamada, vocês conseguiram resgatar essas vidas. Então isso supre toda a saudade, isso motiva, né, porque talvez se não vesse Deus operar dessa forma, talvez a saudade ia vencer. Mas diante dessa situação, você saber que através da tua vida, estão resgatando vidas para Jesus que estavam prontos a tirar a sua vida, estavam ali talvez tendo as drogas, e através da tua vida Deus resgatou. Então isso acaba consolando, né, a saudade e a distância da família. Né? Com certeza. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E que Ele continue a fazer, né, a trabalhar, porque nós estamos aqui para fazer a obra e o querer dEle. Amém. Que Deus abençoe vocês e continue firme na obra do Senhor, que Deus tem muito para vocês. Eu agradeço por vocês terem tirado esse tempo para dar essa entrevista aí para nós. E eu fico muito feliz. Deus abençoe e deixa Deus usar vocês na terra, que Deus tem promessa muito grande. Amém. Eu que agradeço a confiança e essa oportunidade de nós compartilhar um pouco aí do que o Senhor tem feito e do que é a obra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.